Um problema de saúde pública no Brasil. A cesariana é discutida de forma bastante lúdica no livro A Rainha e os Panos Mágicos, que trata dos direitos reprodutivos da mulher. E para falar sobre o livro e este tema tão relevante, nós vamos falar com a doutora em ciência, Débora Delage, que é coautora do livro, ao lado de Janaína Leslão. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Débora, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre o livro, eu gostaria que você contasse para mim e para os telespectadores um pouco mais do que levou a ser escrito esse livro, o tema do livro. Esse livro nasceu de um encontro muito feliz que é meu com a Janaína Leslão. Nós fomos durante muito tempo colegas de trabalho. E a Jana, como a gente chama, né? Uhum. Ela é autora de 2 outros contos, também voltados para o mesmo público, mas tratando de direitos sexuais, que são A Princesa e a Costureira e a Joana Princesa. Esses 2 livros eu acompanhei o momento de editoração, isso. Uhum. E naquele momento a gente começou a pensar nessa história. E então a Jana propôs que a gente fizesse um novo conto com essa linguagem que ela domina bastante, que é o conto de fadas, com essa outra temática de direitos reprodutivos. Essa é uma militância que eu tenho já há bastante tempo. Não diria que é desde o dia que minha filha nasceu, mas é quase na sequência, né? Foi um nascimento não respeitoso, diferente do meu desejado, e que depois eu descobri que era tão comum para as brasileiras, que é uma cesariana não bem indicada, né? E por causa disso eu entranhei nessa questão da militância dos direitos reprodutivos. Aqui na região do ABC Paulista a gente tem um grupo que é o Maternamente, desde 2009. Fala bastante sobre esse assunto. Que trata dessas questões, abre o espaço para as mulheres discutirem, né? É um coletivo de discussão aberto às mulheres da região. A gente pensa que não, mas são muitas que sofrem esses tipos, né, de agressão no momento do parto, né, Débora? De fato a gente considera que o contexto obstétrico brasileiro, o contexto da assistência obstétrica, ele não valoriza os direitos das mulheres, o protagonismo da mulher no parto, e ele não valoriza evidências em saúde, evidências científicas em saúde. E é por isso que a gente tem um contexto tão ruim. Se de um lado a gente tem muita violência no parto, violência explícita, verbal, física, até sexual, os estudos mostram isso, a gente também tem uma falta de alternativa para as mulheres fazerem de fato escolhas informadas pela melhor evidência. Certo. E é por causa disso que é tão importante abrir espaços de conversa, tanto presenciais quanto virtuais. Tema. E Débora, o livro, 52 páginas, mescla, né, a história, o conto de fadas aí da Rainha Sheila e, no caso, com ilustrações. Ele é voltado para qual tipo de público? Tanto os outros 2 contos da Janaína quanto este são desenhados numa linguagem voltada para um público juvenil, digamos aquele pré-adolescente entrando na adolescência. Mas isso é muito mais por causa da quantidade de texto e a elaboração do texto, que é para uma criança maior que já tem mais condições de trabalhar a leitura do texto. Mas ele tem uma temática que pode ser coberta para qualquer faixa etária. Nada impede um adulto, exatamente, ou até mesmo uma criança, um adulto contando para uma criança. O adulto pode contar para uma criança menor. Os adultos podem ler essa história. Para as mulheres que a gente tem tido contato em relação à leitura que elas fizeram, isso impacta muito, elas se lembram das histórias que elas sofreram, do que elas passaram nos nascimentos dos filhos. E também é um instrumento interessante para trabalhar com o público que está se formando na área da saúde, que vai cuidar dessas mulheres depois. Um jeito lúdico de tratar a questão das evidências em saúde. E é bom também as crianças saberem desde cedo, né, enfim, um pouco dessa alternativa, porque às vezes a gente pergunta para as crianças, elas têm aquela imagem, nasceu da barriga da minha mãe, mas algumas até falam, é um rasgo da barriga da minha mãe. É verdade. Não, né? Você pode contar de uma outra forma que existe uma outra alternativa mais saudável, né? Exatamente. E a gente entende, né, quem está nessa área, nessa militância de direitos reprodutivos, que sem mudança da cultura vigente, nós não vamos ter uma mudança tão rápida desse paradigma de assistência. Essa assistência que não é voltada para valorizar nem os direitos, nem as evidências em saúde, ela não muda se as pessoas que são alvo
alvo da assistência não mudarem a forma como enxergam o nascimento. E as crianças, para nós, são muito queridas nesse sentido. É preciso que as crianças tenham uma nova linguagem para lidar com essas questões. A gente esses dias descobriu, por exemplo, que tem fábricas de brinquedos chamados de educativos que mostram animais com zíper na barriga de onde você tira um filhote. Isso digamos, é um reforço enorme para a criança, né? Para essa questão de onde vêm os bebês? Vieram da barriga da mamãe. De fato, até nos bichinhos de pelúcia a gente encontra isso. Certo, bom, obrigada pela sua participação, a gente Débora. que agradece. Parabéns pelo livro. Muito obrigada.